Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala, mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite, assim como todos os dias, em que não estamos cultuando ao Senhor na igreja ou no lar, ou na rua, independente de onde seja, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade e em qualquer lugar onde estiver. Mas os dias que não são dias de culto, estou sempre aqui para gravar o áudio em forma de devocional, para pregar a palavra do Senhor aos vossos corações. E a palavra de hoje é uma palavra conhecida, a qual já preguei aqui várias vezes nesta passagem, mas o Senhor quer falar mais uma vez através desta passagem, que encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo 6 e versículo 8 até o versículo 12. Vamos estar lendo. Que nos diz assim: a sacrossanta palavra do Senhor. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, ó rei Dário, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante à lei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, Deus com D minúsculo, que se referia a homem, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Esta palavra, trazendo ela para os dias de hoje, como eu vos falei, o autor Daniel, aqui ele escreve Deus com D minúsculo, porque naquela época os caldeus, os babilônicos, eles consideravam Deus, eram as estátuas, eram os homens, o próprio Nabucodonosor era idolatrado como se fosse um Deus. Eram as esculturas de barro, de gesso e de outras coisas mais, de madeira. Eles consideravam deuses. Eles não reconheciam o Deus de D maiúsculo como o Deus verdadeiro, Mas como nos dias de Daniel, o inimigo ele já armava, ele já se levantava contra os cristãos, contra aqueles que eram servo verdadeiro do Senhor. E hoje não é diferente. O inimigo vê que o seu dia se aproxima, o dia da sua ruína, o dia da sua derrota, o dia de Jesus pisar na cabeça dele, Como Deus falou lá no jardim do Éden, para a mulher Deus falou: tu darás luz a filhos com dores no parto. Para o homem Deus falou: tu viverás do suor do teu trabalho. E para a serpente Deus falou: da mulher nascerá um que pisará na tua cabeça e te esmagará. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe. E o inimigo de nossa alma, ele sabe que esse dia está próximo. Outro dia, poucos dias, assisti um vídeo do missionário expulsando o demônio de um rapaz. E ele conversava com aquele homem endemoniado e perguntou para ele: Jesus já está voltando? E o demônio falava na boca dele: sim, ele está voltando, está muito perto, está muito perto. Está chegando dias, em que a humanidade terá fome e sede, mas não fome de comida e nem sede de bebida, mas sim de toda a palavra santa.
O próprio demônio falou na boca daquele homem que está chegando o dia que a humanidade vai ter fome e sede, mas não de comida e nem de bebida física, não, mas de toda a palavra santa que vem de Deus. Aleluia. Ele mesmo citando passagem bíblica. Porque é tão claro, é tão iminente, né? Está tão esclarecido para nós que Jesus está às portas, que os teus demônios já sabem. Está tão claro que Jesus está voltando, que só não vê quem não quer. E por isso o inimigo de nossa alma, ele encontra-se desesperado. Assim como ele usou esses homens aqui para criar lei, né, para prender Daniel, para jogar Daniel na cova dos leões, o inimigo tem usado, né, os governantes, os presidentes dos países aí afora, para criar lei contra a igreja do Senhor da mesma forma. Tem criado lei contra a criança, tem criado lei a favor do aborto, tem criado lei, cada lei uma pior do que a outra, que a gente que somos servos do Senhor, não temos nem coragem de repetir, né, o que eles falaram lá a respeito das leis. Porque é pior do que Sodoma e Gomorra e é pior do que nos tempos de Noé. E eu, como servo do Senhor, não tenho nem coragem de repetir o que eles fizeram lá de lei. Porque só de a gente falar, né, as leis que eles criaram, eu creio que a gente já está pecando só de pronunciar as palavras que constam na lei. E o inimigo tem se levantado de várias formas. Tem feito de tudo para destruir a igreja do Senhor. Tem criado edito, tem confirmado o edito. Né? Como já vos falei ontem, olha o que o Papa criou, que é destruir a Bíblia e criar uma nova Bíblia da forma que eles querem, com as palavras que eles quiserem, permitindo o que eles quiserem. Meu Deus, está perto demais. E creio eu que ele já é, né, o falso profeta. Porque a Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera entre nós há muito tempo. E a gente sabe que virá o anticristo e o falso profeta. E eles dois se levantará contra tudo que se diz Deus ou que é Deus. E já estão se levantando contra a palavra, contra tudo que vem de Deus, contra, né, contra o casamento entre homem e mulher, contra a família, contra tudo que vem de Deus. Eles têm se levantado. E a Bíblia diz que o último sinal será esse, a manifestação do homem da iniquidade, do anticristo. Se o falso profeta já está se revelando, né, que é o próprio Papa, então agora só falta o anticristo se revelar. E se revelou, Jesus volta. Então está perto, muito perto, muito perto. Mas como igreja precisamos consertar nossa vida cada dia mais diante do Senhor. Fazer cada dia mais a vontade dele, santificar cada dia mais, buscar ele cada dia mais, para que a gente venha ter azeite nas nossas lamparinas. Para que naquele dia Jesus não venha falar para nós: apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Porque muita gente até foca na obra. Mas às vezes quer fazer a obra, quer evangelizar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer culto, quer fazer um monte de coisa. Mas não está com a vida certa diante de Deus. E aí Jesus fala aquela palavra que ele falou, né? Para aquele homem que quis fazer celeiros, né? Que quis juntar riquezas, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E para onde irás? Né? Para quem darás a tua alma? Jesus também fala, né, que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua salvação. Essa passagem não se refere só a dinheiro, né? A gente leva só para o lado de dinheiro, que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Mas também não adianta ganhar as almas tudo do mundo, não adianta, né, fazer um monte de culto, não adianta fazer um bocado de coisa sem a direção de Deus e perder a sua própria salvação, perder a salvação da sua família, perder a salvação da sua alma. Não adianta. Então tudo tem que ser debaixo da direção do Senhor. O Senhor falou para Elias: fique no Queribe, fique lá isolado, né? Fique lá por um tempo, sem ter contato com ninguém. E é mesmo assim nos dias de hoje, se Jesus mandar a gente ficar em casa por um tempo, temos que ficar. Se Deus mandar, temos que ficar. Elias passou esse tempo lá sozinho, sendo alimentado pelos corvos, bebendo da água do riacho. Mas ele obedeceu ao Senhor, né?
A Bíblia diz no Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de sair, há tempo de ficar, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. Se o Senhor mandar ficar em casa, fique em casa. Se o Senhor mandar ir para a igreja cultuar, vá para a igreja. Mas em tudo obedeça ao Senhor. Não vá pela mente dos outros. Ah, fulano disse que tem que ser assim, é assim que eu vou fazer. Todo mundo faz assim, todo mundo está na igreja cultuando, eu tenho que fazer assim, não. A gente pega uma passagem, né, que o povo cita, sem ler o contexto e sem ler no original, né? Fala, não abandoneis, que o apóstolo Paulo fala, em algumas traduções, né? Não deixeis as vossas congregações, como é costume de muitos. Mas se você for ver no original, vai dizer, no grego mesmo, no original, na primeira Bíblia que foi escrita, que não foi modificada nada, vai dizer, não deixei de congregar-se, de reunir-se com os irmãos. Né? Tem que estar sempre se reunindo com os irmãos. Não é obrigação na igreja, mas sim estar se reunindo com os irmãos. Né? Aleluia. Igual a gente faz aqui, pelo menos um culto no mês a gente faz. Está sempre se reunindo com os irmãos. Essa é a ordem de Deus, que Deus deu através do apóstolo Paulo. Mas não, Deus não obriga ninguém a estar na igreja, todo culto. Porque tem gente que vai estar em todos os cultos. Tem gente que vai passar 40 anos na igreja e vai perder a salvação. Infelizmente vai perder o arrebatamento. Porque está na igreja, mas o coração não está em Jesus. Porque está na igreja, mas não obedece a sua palavra. Porque está na igreja, mas anda de qualquer jeito, não anda com as vestes santas, não anda certo, anda com a língua grande, anda fazendo tanta coisa que desagrada a Deus, vai perder a salvação. A igreja, a placa, não salva ninguém. Mas é a obediência à palavra, essa nos salva. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós estivermos no caminho que é Jesus, é ele que nos conduz até o Pai. E para estarmos nele temos que estar na verdade, porque ele é a verdade, como já vos falei. Então, antes de ouvir, né, alguém pregando, primeiro medite na palavra, pesquise para ver se é realmente aquilo que a pessoa pregou. Como os bereanos faziam, Paulo estava pregando, estava ali pesquisando, meditando, para ver se era verdade aquilo que ele estava pregando. Ele pregava e o povo estava ali na Bíblia, olhando, examinando. Examine, provai os espíritos para ver se é de Deus. Então aquela passagem, na verdade, não está dizendo não deixei a vossa congregação, não. Está dizendo não deixei de congregar-se, de reunir-se com os irmãos. Somente isso. Mas se Deus mandar, como ele mandou, Elias, fique isolado. Já chega o tempo que Deus vai mandar sair. Né? Igual, você não pode fazer como Elias fez, né? Porque quis, correu para a caverna e ficou lá escondido porque quis, pela sua própria vontade. Aí está errado, o próprio Deus mandou sair da caverna. Mas se Deus deu uma ordem, fique no lugar, igual Jesus falou, ficar em Jerusalém reunidos, eles ficaram ali até receber o Espírito Santo, só saíram depois. Jesus disse, depois que receber a virtude do Espírito, aí saiam para pregar a minha palavra. O importante é obedecer do que sacrificar. Né? Quando Saul lá derrotou aquele rei, pegou os gado, pegou as ovelhas, trouxe o rei vivo, e ainda no final de tudo ele foi oferecer sacrifício, sabendo que era o ofício de Samuel oferecer sacrifício. Aí quando Samuel chega, está lá Saul fazendo uma coisa que não era da vontade de Deus, uma coisa que não era para ele fazer, né? Porque muita gente Deus está falando, fique em casa, está indo para a igreja. Muita gente Deus está falando, fique na igreja, está ao contrário, está ficando em casa, está desobedecendo. E Saul ele estava fazendo uma coisa que não era da vontade de Deus, era para Samuel oferecer o sacrifício, não ele. E Deus falou através de Samuel, Saul, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E quando Samuel perguntou, ele diz, eu peguei esses animais para oferecer a Deus em sacrifício, em holocausto. E Samuel disse, mas o Senhor ele não quer sacrifício, ele quer obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E assim o inimigo tem se levantado com fúria para destruir aqueles que estão em desobediência. Então vamos obedecer como Daniel. Daniel, mesmo o inimigo se levantando, armando contra ele, ele continuou na sua vida de oração, orando 3 vezes por dia, com as janelas viradas da banda de Jerusalém, virada para a banda de Jerusalém. Né? Então, que a gente venha continuar lutando para ser obediente à palavra do Senhor,
E não ser como os meninos na fé, né? Como o apóstolo Paulo falou. Não sejais como meninos na fé, levado por todo o vento de doutrina. Tudo que você vê na internet, acreditar. Tudo que você vê um irmão ou irmã pregar, acreditar. Não. Examinar os espíritos. Deus mandou provar os espíritos para ver se é de Deus mesmo. Aleluia. Aprendemos com Daniel a permanecer firme na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Assim o inimigo nunca poderá nos derrotar, ainda que ele nos lance na cova dos leões, como ele lançou Daniel, ele não nos derrotará, porque Jesus estará conosco para nos livrar. Ainda que o inimigo nos lance na fornalha de fogo, ainda que o inimigo nos lance na prisão, como lançou José, ele não conseguirá nos derrotar, porque o Senhor dos Exércitos estará conosco se a gente for fiel a Ele até o fim. Que Deus os abençoe. Guarde essa palavra e a pratique em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.